Olá, meu nome é Dominique, eu faço parte da Geração Jesus Cristo, liderada pelo pastor Tupirani, o último Elias de Malaquias 4. Eu gostaria de, nessa oportunidade, estar falando um pouco sobre essa reforma da Previdência, uma reforma de ladrões e de corruptos, que são os políticos do Brasil principalmente. Eu gostaria de estar falando um pouco sobre um rombo muito grande no INSS, muito grande, eu diria gigantesco no INSS, um rombo de 426 bilhões de grandes empresas. E entre elas está a Caixa do governo, o Bradesco e a JBS. Para quem não sabe, a JBS é uma das donas do Friboi, né? Esse que foi envolvido há pouco tempo atrás nesses escândalos que estão nos vendendo carne podre. Ou seja, eles nos vendem carne podre e ainda roubam o dinheiro do INSS. Então fica aí essa minha indignação, tá? Mas não para por aqui. Eu também estava olhando na internet, existe um rombo de 80 bilhões em que o governo vai presentear as operadoras de telefone. Ele estaria doando, eu até fiz algumas anotações aqui, estaria doando patrimônios no valor total de 80 bilhões a essas operadoras. E 20 bilhões de perdão de dívidas para essas operadoras. E os políticos, o presidente, insiste em dizer que o país não tem como pagar os seus trabalhadores, os futuros idosos, né? Eles dizem que não tem dinheiro. Mas por que eles dão esse perdão de dívidas? Por que eles não cobram esses 426 bilhões de tantas empresas, entre elas a Varig também? Porque com certeza eles recebem a sua propina. Além do seu salário absurdo, eles ainda recebem a sua propina. Porque um presidente pode se aposentar com 4 anos e ter uma aposentadoria vitalícia, enquanto um trabalhador tem que trabalhar 49 anos. E isso com senadores, com deputados, a idade para que se aposentem é muito menor do que um trabalhador que produz muito mais do que eles, que só sabem produzir escândalos, que só sabem ser corruptos e ladrões. Eu também estava olhando que, a respeito dessa contribuição, existe um programa chamado Jovem Aprendiz, em que com 14 anos você já pode trabalhar. Abre um parêntese, com 14 anos você não pode dirigir, com 14 anos você não pode ser muitas vezes penalizado, totalmente não. Com 14 anos, mas você pode ser um escravo, você pode trabalhar. Porque o governo também não investe em educação, então muitos jovens veem a sua única saída, começam a trabalhar com 14 anos. Se um jovem começar a trabalhar com 14 anos, ele contribuindo 49 anos, ele se aposentaria com 63 anos. Ou seja, ele contribuiu 49 anos, se aposentaria com 63 e teria 12 anos para usufruir da sua aposentadoria. 12 anos porque existe uma pesquisa do IBGE em que sugere que o brasileiro está vivendo até os 75 anos. Embora eu não acredite, eu acho que é menos, pela quantidade de pessoas que nós vemos nas filas dos hospitais, de idosos falecendo todos os dias por falta de atendimento médico. Mas, enfim, o IBGE sugere 75 anos. Essa pessoa teria 12 anos para usufruir da sua aposentadoria. Ou seja, ela contribui 49 e usufrui 12. E uma pessoa que começa a trabalhar com 18 anos, né, ela contribuiria com 49 anos e teria se aposentadoria aos 67. Né, se aposentaria aos 67. Tendo 8 anos para usufruir da sua aposentadoria, conforme a pesquisa do IBGE, que sugere 75 anos, né, que o brasileiro está vivendo até os 75 anos. Né? Então, você vê aí um absurdo, você contribui 49 anos para você estar usufruindo uma quantidade mínima. Se você viver menos, você ainda vai usufruir menos. Se você viver um pouquinho mais, né, você vai usufruir um pouquinho mais. Mas é um pouquinho, porque nós vemos no nosso país esse surto de câncer que também é ocasionado por conta dos nossos políticos, dos nossos funcionários públicos,
que não se importam em fazer fiscalização e é uma corrupção só esse país. Tá? Então, só para você estar meditando um pouco sobre o porquê a reforma da Previdência. É uma grande mentira essa história de tantas teorias que eles inventam por aí. Tá? Então, essa é uma das verdades. E esses aqui são relatos que estão na internet, né, que estão ao nosso alcance, ao alcance da população. Fora o que nós não sabemos, que não está ao alcance da população. Tá? Só para você estar meditando. E eu gostaria também de deixar aqui bem claro que eu já não voto há 10 anos. Algumas pessoas me criticam, mas eu não voto porque voto como a gente fala, né, um voto de confiança. Eu não confio nesses políticos. Eles não me representam, então eu não voto neles, porque eu não vou colocar um marginal, um ladrão lá na política. Não vou. E eu não confio em nenhum deles, por isso há 10 anos eu já não voto. Tá? Só deixar aqui esse relato, deixar esse pensamento aí, para vocês estarem até buscando mais coisas na internet. O porquê que o INSS não tem dinheiro para pagar os trabalhadores honestos desse país. Tá bom? Então é isso aí.